Manuel Dias de Moura, sou advogado, professor em Direito do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo. Nesse momento de conflito, de racismo, de supremacia, de afirmação, também é um momento ímpar para o combate a esse tipo de postura. Meu nome é Pedro Andrade, eu sou mestre em Direito Internacional e também professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos, sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu acho que a discussão desse tema é importante, porque a gente está vendo uma ascensão, né, de regimes de intolerância, de discurso de intolerância no mundo inteiro, na França, Reino Unido, Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Então a gente precisa discutir os limites da liberdade de expressão, os limites da liberdade de reunião, e é para isso que a gente está aqui hoje. Eu sou Jair Stacarnelli e está no ar o Horizonte Debate. O racismo e a xenofobia são problemas que há séculos assombram a humanidade. Nos Estados Unidos, um ataque durante uma marcha de supremacistas brancos em Charlottesville reacendeu o debate sobre a intolerância e a liberdade de expressão. Para a Organização das Nações Unidas, o racismo está em ascensão no país norte-americano, cujo presidente, Donald Trump, chegou a culpar os dois lados pela violência. O Horizonte Debate de hoje discute quais são as razões para esse acirramento da tensão racial nos Estados Unidos. E no Brasil, será que estamos conseguindo avançar na solução desse problema? Professor Pedro, eu acho que é inevitável da gente começar essa conversa dentro de uma lógica que foi até da sua apresentação. Existe um limite para essa liberdade de expressão? Afinal de contas, lutamos tanto em um país com a democracia tão jovem para termos liberdade de falar o que a gente quer? Pode ser. Claro. Bom, a liberdade de expressão, com qualquer direito, não é um direito absoluto, né? Sim. Todo direito sofre restrições, todo direito tem seus limites, né? Tem aquela expressão básica, popular, né? Que meu direito vai até o limite do direito do outro, né? Uhum. E com a liberdade de expressão é a mesma coisa, né? No direito, né, a gente consegue estudar que a liberdade de expressão está prevista uma série de instrumentos internacionais da ONU, né, da Organização dos Estados Americanos, e mesmo apesar disso, né, dela estar prevista em diversos instrumentos, esses mesmos instrumentos colocam limites, né, nessa liberdade de expressão. Então quer dizer que quando o Trump ele fala que os dois lados foram culpados, né, para localizar o telespectador do Horizonte Debate, havia a determinação de se eliminar uma estátua de um general confederado. Os Estados Unidos eles entraram em uma guerra civil ali no século XIX entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do sul queriam a manutenção da escravidão, era o sistema de produção deles. E aí um desses generais dos estados do sul, confederados, portanto, a favor da escravidão e por aí vai, foi determinado que aquela estátua fosse retirada. Indivíduos neoconfederados impediram que aquilo ali acontecesse e aí o pau quebrou naquela pequena cidade perto de Washington, nos Estados Unidos. O Trump tinha, professor Daniel, o direito de dizer que os dois lados estavam em acirramento? Não era ideal para que aquele presidente de uma nação democrática, talvez uma das maiores exemplos de democracia do mundo, dissesse assim, olha, os extremistas estavam errados? Como é que é pensar essa lógica da liberdade de expressão? Evidentemente que ele não tinha razão, ele enquanto chefe de uma nação, né, a maior do mundo, ele tinha que ter um posicionamento firme, né? E o posicionamento firme é exatamente saber que o que prevalece são os direitos humanos. E aquele grupo, né, racista que marchavam, eles pregavam exatamente a violação dos direitos humanos, uma supremacia de uma suposta raça sobre a outra. Sim. Ao contrário do grupo de defesa dos direitos humanos. Então, enquanto presidente, eu entendo que ele estava errado, totalmente errado, tinha que ter uma postura firme,
porque o direito ele só existe em função do ser humano, em função da igualdade, em função da dignidade. Então, ele deveria ter uma postura firme e rechaçar todas e qualquer postura que viole os direitos humanos. Era o caso, na opinião de vocês, de se retirar de fato a estátua? Como há em cidades brasileiras, por exemplo, retirada do nome de ruas ou de praças de generais da época da ditadura militar. Então, assim, a Praça Médici, a Praça Geisel, vamos tirar os nomes porque remete a uma época de tortura, de perseguição, de presos políticos. Vocês acham que é o caso de fazer isso? Isso, inclusive, aconteceu recentemente em Belo Horizonte, lá no elevado Castelo Branco. Sim. Né? O nome foi modificado para o elevado Dona Helena Greco, né? Que foi uma famosa defensora de direitos humanos na época da ditadura. Né? Sim, a primeira vereadora de Belo Horizonte, Isso, de natureza mulher, de esquerda, e aí vem um tanto de gente querer discutir isso. Que defendeu muitas pessoas que estavam sendo presas. Sim. Né? E eu acho que isso faz parte de um movimento de afirmação. Né? E se é legítimo ou não é legítimo, vai depender, né, se a sociedade, de acordo com os instrumentos permitidos pela sociedade, né, realmente quer que isso seja feito e, mediante a lei, impõe que isso seja feito. Né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, isso foi feito mediante uma lei. Sim. Né? E a mesma coisa ocorreu nos Estados Unidos. Né? Se essa retirada desse status deve ser feita ou não, desde que sejam cumpridas as formalidades legais que foram, no caso. Cumpridas. E a questão é que um grupo privado, né, resolve impedir, né, que essa vontade maior da sociedade que prevaleceu, que é justamente essa tentativa de afirmar que elas não querem mais a exibição daqueles símbolos, né, esse grupo, então, tenta impedir, né, que aquela decisão legítima seja adotada e tenta impedir à força, né, que essa estátua seja retirada. Mas e aí, professor Daniel, se morre uma pessoa, era melhor não mexer com isso? Ou não? É preciso discutir, é preciso tocar na ferida? Sim, é preciso discutir. Eu volto um pouco na pergunta anterior em relação à estátua. Nós vivemos, e a sociedade vive, numa constante evolução. E o caminho é a consagração cada vez mais dos direitos humanos, né? Da pessoa enquanto ser humano. Então, a retirada da estátua é exatamente a demonstração, né, de que a sociedade está evoluindo. Então, evidentemente, como foi dito pelo professor, teve o caminho democrático, foi seguido. Então, insurgir contra uma decisão da maioria, sim, foi um erro e que deveria ser constatado pelo presidente. Eu vou insistir em um ponto que eu acredito que perpassa toda essa discussão de racismo, que é de jogar a sujeira para debaixo do tapete, ou fingir que ela não existe, né? Quando a Comissão da Verdade da Escravidão, a qual, professor Daniel, você é responsável, a que se destina discutir isso? Falar de um passado que é triste para uma sociedade é mostrar os efeitos disso no presente e tentar apontar um caminho que não se repita no futuro? O que é, por exemplo, um trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão? Então, a Comissão da Verdade da Escravidão, ela busca fazer basicamente uma auditoria na história que nos é contada até os dias atuais. E por que isso? Porque já há uma constatação de uma distorção da nossa história, de omissões da nossa história naquilo que diz respeito à escravidão negra no Brasil. E a comissão, então, visa trazer à baila a verdade, para que ela seja instrumento de políticas públicas e de luta contra essas posturas que a gente verifica hoje lá nos Estados Unidos, né, em Charlottesville, que esse instrumento ele fundamenta o porquê de nós estarmos aqui, o porquê que a nossa sociedade hoje está nesse patamar. Ter omitido essa história, né, do cidadão, do povo, da sociedade, em si já é um crime, né? Porque não permite você traçar o caminho, né, para o futuro, como Agora, a gente está dizendo aqui. Professor Pedro, até para a gente caminhar para o fechamento desse primeiro bloco, racismo no Brasil é uma coisa velada. Racismo no Brasil é algo, como eu vou repetir, jogado para debaixo do tapete. Quando a gente olha para os conflitos, em especial ali dos anos 50 do século passado para cá, nos Estados Unidos, dos negros querendo ocupar lugares dentro do ônibus, que até então eram determinados para ele, o fundo do ônibus, ou aquelas duas negras na Universidade da Pensilvânia,
entrando para a universidade serem achacadas, cuspidas, assediadas. Isso é muito claro nos vários filmes, Homens de Honra, Amistad, vários filmes, 12 anos de escravidão. No Brasil, somos um país racista e que não temos talvez conflitos tão evidentes, mas que o negro ainda sofre muito nesse país, Pedro? Bom, aí nesse caso aí é o cerne da questão, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem essas manifestações de orgulho da superioridade branca. Inclusive, eu entendo que isso seria ilegal, né, se fosse feita uma manifestação dessa no Brasil. Então, as coisas são menos escancaradas do que são nos Estados Unidos, né, que é o país que preza pela liberdade de expressão, das pessoas falarem o que elas quiserem, mesmo que seja um discurso de ódio, né? Então, aqui no Brasil, essas coisas ocorrem, né, mas são mais veladas, né, ocorrem por debaixo dos panos, mas muitas vezes até de maneira institucional, né, pela polícia, né, nas periferias, né? Acho que o professor Daniel vai até saber informar mais do que eu, né, com os casos que ele vê lá na comissão. Nós vamos levar isso para o segundo bloco. Eu já vou puxar o segundo bloco, professor Daniel, voltando com isso. Que casos que na Comissão da Verdade a gente pode colocar de 400 anos de escravidão e aí colocar hoje, nessa altura do campeonato, início de setembro de 2017, a gente ainda ter casos tão horrendos como esse de Charlottesville. Vamos para um breve intervalo. E você, é racista? Pergunta bem direta. Voltamos daqui a pouquinho.